Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a gente tem análises focadas naquele dia decisivo, sabe? O 11 de setembro de 2025, o último dia de votação no julgamento do ex-presidente Bolsonaro lá na primeira turma do STF. Isso é o caso da chamada trama golpista. Nossas fontes detalham os votos finais, os argumentos decisivos ali e o resultado, claro. A missão aqui é destrinchar o essencial desse julgamento, que foi histórico, né? Exatamente. Como é que a maioria se formou, quais teses prevaleceram e o que essa decisão significa, assim, para o cenário jurídico e político. Tudo baseado estritamente no que a gente tem aqui nos documentos. Ok, então vamos lá. O dia foi mesmo crucial. Selou um placar de 4-1 pela condenação do ex-presidente e de outros 7 réus. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Um placar robusto, sem dúvida. Antes desse último dia, o placar estava 2-1 pela condenação. Quem foram, então, os votos decisivos nesse dia 11 de setembro? Como é que essa maioria se consolidou? Olha, a primeira a votar naquele dia foi a ministra Carmen Lúcia. O voto dela foi chave, né? Formou a maioria de 3-1. Ah, então foi o voto dela que virou o jogo, digamos assim. Isso, ela acompanhou o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que, bom, é quem conduziu o caso desde o início e deu o voto inicial, e também o ministro Flávio Dino. E qual foi o ponto forte do argumento dela? As fontes indicam algo bem interessante aí, né? Sim, aqui a coisa fica realmente fascinante. A ênfase que ela deu na Lei 14.197 de 2021. A Lei dos Crimes contra a Democracia. Essa mesmo. A ministra destacou que essa lei foi sancionada, olha só, pelo próprio Bolsonaro e por outros 3 réus também. O Anderson Torres, o Braga Neto e o Augusto Heleno. Nossa, pois é, o argumento central foi que eles, sendo, nas palavras dela, os autores, os que têm a autoria do autógrafo da lei, não poderiam de jeito nenhum alegar desconhecimento ou questionar a legitimidade da norma. Que virada argumentativa, hein? Usar a própria assinatura deles. Totalmente. Não foi só uma ironia, né? Foi um argumento jurídico forte para, desmontar qualquer defesa baseada em ignorância da lei por quem a criou. Entendi. E o voto final, o que selou o 4-1? Esse foi do ministro Cristiano Zanin, que presidia a turma. O voto dele não só consolidou o resultado, como também reforçou a tese da acusação, sabe? Aquela de que o Bolsonaro tinha uma posição de comando. E era o maior beneficiário da trama, né? Isso também foi dito. Exato. Ele focou muito na evidente conexão causal, segundo ele, entre os discursos públicos do ex-presidente e as ações que estavam sendo investigadas. Ah, interessante. Contrariando a defesa que tentava separar uma coisa da outra. Justamente. Rebatendo essa linha de que as palavras eram só palavras, sem conexão com os atos. Ok, mas é importante lembrar, teve uma voz discordante nesse julgamento, certo? Uma visão diferente ali sobre as provas. Sim. Teve a divergência do ministro Luiz Fux. Ele tinha votado no dia anterior, na verdade. Ah, é verdade. E ele absolveu o Bolsonaro e outros 5 réus. O ponto dele foi considerar as provas insuficientes para ligar todos eles diretamente aos atos. Mas ele condenou alguém. Condenou. O Mauro Cid e o Walter Braga Neto. Para ele, esses 2 seriam os mentores intelectuais. Isso mostra bem, né, a complexidade da coisa. Mostra como a interpretação das provas pode variar, mesmo entre os ministros. Responsabilidades individuais sendo pesadas de forma diferente. Exatamente. Mesmo conjunto de evidências, mas conclusões diferentes sobre o nível de envolvimento de cada um. E só para recapitular e fechar o quadro dos votos, os ministros Moraes e Dino, eles já tinham votado antes, né? Pela condenação de todos, foram os primeiros. Isso, eles formaram a base inicial desse placar de condenação. Ok. E agora, conectando tudo isso, qual o significado maior dessa decisão? Olha, pensando no quadro geral, essa decisão de 4-1, ela estabelece um precedente jurídico fortíssimo no Brasil. Um ex-presidente condenado por crimes contra o Estado Democrático de Direito, isso é inédito. Realmente. Reforça aquela ideia, né, de que ninguém está acima da lei e também o papel do STF na defesa da ordem constitucional.
Agora, claro, os próximos passos são a definição das penas, a dosimetria, como chamo. Aham. Quanto tempo de pena para cada um? Isso, e ainda cabem eventuais recursos, mas a questão principal, o mérito, a turma decidiu ali. Então, resumindo, é um marco. Um momento bem significativo para a defesa das instituições democráticas no Brasil. A decisão vai ecoar bastante. Sem dúvida. E, sabe, todo esse caso deixa a gente com uma questão importante para pensar depois, que vai até além do que a gente analisou aqui. Qual seria? Até que ponto a palavra de um líder político se traduz em ação concreta perante a lei? Qual a responsabilidade legal que isso acarreta? E qual o peso, assim, quando a própria norma que esse líder sancionou se volta contra ele no tribunal? Fica essa reflexão, né?